Eu queria iniciar agradecendo o convite que me fez o João Ricardo para dizer algumas palavras, na verdade, fazer uma reflexão em voz alta na noite de hoje. Eu sei que é uma tarefa extremamente ingrata, na verdade, é um verdadeiro pesadelo dos oradores fazer uma palestra que antecede um lauto jantar e um belíssimo show. Mas, por isso mesmo, é que eu farei apenas algumas considerações daquelas que nós costumamos fazer entre colegas e amigos. Quando o João Ricardo me convidou para participar desse sexto ENAGE, com um tema importantíssimo, momentoso, a ética, a independência e a valorização da magistratura, eu disse a ele que não poderia, como juiz da mais alta corte do país, fazer um juízo de valor sobre os grandes problemas que nós enfrentamos. O João Ricardo, os demais integrantes da diretoria da AMB e de outras associações, têm muito mais liberdade de fazer críticas, muitas delas contundentes, quiçá merecidas, do que eu. Eu não posso, estou tolhido pelo meu mistério, pela minha função, porque talvez terei que emitir uma decisão sobre esses magros temas que estão agitando, quem sabe até convulsionando o país. Mas, dentro da minha fala, isso talvez ficará subentendido. Disse ao João que, então, eu faria, ou procuraria fazer, uma prestação de contas de meus 2 anos à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Dizer o que pretendemos fazer, o que alcançamos nessa brevíssima gestão de 2 anos à frente do Tribunal e do Conselho. Todos aqueles que têm funções administrativas, tarefas de gestão, sabem o quão pouco é um biênio para atingirmos tudo aquilo que imaginamos fazer dentro do período. Mas eu começo dizendo a todos que quero iniciar com o fim de uma fala que eu fiz há mais ou menos 6 anos atrás, quando fui convidado pelo grande líder também, ex-presidente da AMB, Mozart Cavalcanti, num Congresso Nacional da Magistratura que se realizou em São Paulo, creio que por volta de 2010. Fui convidado, para a honra minha, para falar sobre o planejamento estratégico da magistratura ou do judiciário. E é um tema que me é muito grato, me agrada muito, e eu encerrei a minha fala lembrando uma expressão famosa de Martin Luther King, que terminou um discurso memorável em que ele encerrava uma marcha pelos direitos civis em Washington, em que ele dizia: I have a dream, eu tenho um sonho. Eu concluía então a minha oração dizendo, naquela época, que eu tenho um sonho de ver a magistratura brasileira forte, unida, independente, à altura dos relevantíssimos serviços que ela presta para a sociedade brasileira. Em especial, conferir estabilidade às instituições republicanas e pacificar o país. É isso que nós fazemos no nosso trabalho anônimo, diuturno, mas seguro, em prol de todos os brasileiros. Estou convencido que nós só não mergulhamos numa crise social mais profunda porque
os 17 mil magistrados brasileiros, estaduais, federais, trabalhistas e militares, cumprem o seu dever nos mais distintos recantos deste país, zelando para que reine harmonia entre os nossos concidadãos. Mas eu me lembro que naquela minha fala, lá em 2010, em São Paulo, num auditório imenso como esse, eu dizia que a magistratura, para ser bem sucedida em seus propósitos, tem que ter uma imagem de si própria, tem que ter um projeto. E naquela época eu falava, preciso imaginar um modelo do Poder Judiciário, um modelo do juiz brasileiro. Isso que nos falta muitas vezes, porque enfrentamos muitas lutas pontuais no varejo, mas esquecemos muitas vezes o plano mais amplo, que é um plano que se situa não só no plano da política, no sentido lato da palavra, mas também sob a perspectiva de uma visão de mundo em particular. Então, eu penso que nós, em primeiro lugar, como pessoas humanas e como magistrados que integram uma instituição como a nossa, que é um poder de Estado, e logo farei algumas considerações sobre esse aspecto também, precisam ter, antes de tudo, uma visão de mundo. Tem que se posicionar com relação à realidade circundante. E então eu queria, vou me permitir, não vou falar muito, prometo, alguns minutos apenas, eu quero tocar nesse aspecto para depois chegarmos na prestação de contas daquilo que fizemos à frente do Supremo e do CNJ. Eu quero dizer alguma coisa sobre filosofia, alguma coisa sobre direito, alguma coisa sobre política, sempre evidentemente no sentido amplo da palavra. Sei que os jornalistas aqui presentes estão torcendo para que eu diga alguma coisa sobre o momento presente, mas eu vou falar em tese e certamente os bons entendedores compreenderão aquilo que eu quero dizer nas entrelinhas. Mas inicialmente gostaria de sublinhar que nós vivemos hoje num mundo extremamente complicado, num mundo conturbado, num mundo conflituoso. Basta olharmos o que ocorre ao redor de nós, o planeta Terra, olharmos para o Oriente Médio conflagrado, a situação extremamente complicada no leste europeu, na África subsaariana, partes da Ásia, na América Latina, nós veremos aquilo que o Papa Francisco já chamou de Terceira Guerra Mundial, um prenúncio da Terceira Guerra Mundial. É uma desarmonia, uma intranquilidade, uma crise em todos os sentidos, uma crise econômica, moral, uma crise social, uma crise de valores, que acabou levando também o Brasil de roldão, ou nesse bojo. Nós não somos uma ilha isolada desse contexto mais amplo. O mundo é extremamente complicado, sobretudo nesta era da globalização, que se acelerou depois do final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1989, em que as fronteiras nacionais praticamente deixaram de existir, em que os estados nacionais também, em grande parte, perderam a sua soberania, isso de forma muito clara no âmbito econômico, não é? Já não controlamos mais o câmbio, já não controlamos mais a moeda, que são talvez os fatores que representam uma verdadeira seiva da própria sociedade. O Estado Nacional se enfraquece. Do ponto de vista ambiental, nós caminhamos para um desastre no aquecimento global. O mundo está realmente muito complicado.
Eu gosto muito de filosofia. Acho que nós, juízes, deveríamos nos dedicar um pouco a este ramo do saber, hoje um pouco abandonado, mas que há pouco tempo ainda era nas escolas médias, era o fundamento do ensino, filosofia, sociologia, as ciências humanas de modo geral, ao lado das ciências exatas e naturais. Nós abandonamos um pouco essa perspectiva, sobretudo a juventude já não tem mais acesso aos grandes pensadores, mas eu sou um admirador, dentre outros, dos filósofos pré-socráticos. Esses pensadores que viveram, como diz o próprio nome, antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram os grandes sistematizadores da filosofia, sobretudo do pensamento ocidental. Os pré-socráticos foram aqueles que fizeram a transição de uma visão mitológica do mundo para uma visão racional. Transitaram do mitos para o logos, como dizem os filósofos. Tentaram entender como funciona a natureza, como funciona a physis, a natureza em grego, como funciona o mundo que nos circunda. Então, foram os primeiros que tiveram, por assim dizer, uma visão científica da realidade que os cercava e que nos cerca até hoje. E dentre os vários pré-socráticos, eu tenho uma admiração especial por Heráclito. Heráclito de Éfeso, antiga Jônia, hoje Turquia. Heráclito era um indivíduo que disputava intelectualmente com um antecessor seu, chamado Parmênides. Parmênides dizia que as mudanças no mundo, nas coisas, nos seres, era aparente, porque o ser em seu íntimo era absolutamente imutável. Ele precisava ter um ponto de apoio para explicar a natureza. Heráclito, tanto Parmênides, Heráclito e tantos outros pensadores pré-socráticos nos legaram apenas alguns fragmentos, então é preciso reconstruir as suas ideias a partir de trechos dos seus discursos respectivos. Mas Heráclito dizia não. Tudo está em movimento, tudo muda, tudo está num permanente devir. Ele tem uma frase famosa em grego em que ele dizia pantarrei, tudo se transforma. Ninguém penetra duas vezes no mesmo rio, que as águas já mudaram e as pessoas também se transformaram. Essa ideia dessa mudança permanente, a meu ver, é a chave para quem quer entender o mundo. Porque nós todos mudamos a cada momento. Nascemos, nos desenvolvemos como crianças, jovens, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Assim todas as coisas. O direito, como ele se transforma, a política, a sociedade, esse pensamento de Heráclito, para mim, é fundamental e desperta, para mim, acho que deve despertar em nós todos, esta visão que nada é permanente, tudo muda e é preciso que nós reflitamos sobre aquilo que nos cerca a cada momento. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar a partir da filosofia, dos antigos, dos bem antigos filósofos pré-socráticos, dizendo que nós todos, como pessoas, temos que estar permanentemente alertas, temos que estar atentos às mudanças e temos que estar sintonizados com o mundo que nos cerca. Como juízes, e agora quero fazer algumas considerações do ponto de vista, talvez, da teoria do processo, da teoria geral do direito, e dizer que os doutrinadores, eles fazem uma distinção muito interessante entre a imparcialidade e a neutralidade do juiz.
Será que nós já pensamos nesta distinção importante? Uma coisa é ser imparcial. O juiz precisa ser imparcial, tem a obrigação de ser imparcial com relação às partes, com relação aos fins do processo. Uma das condições necessárias, imprescindíveis para o desenvolvimento do processo é a imparcialidade do juiz. Para isso é que existem os institutos do impedimento e da suspeição. O juiz precisa, tem a obrigação de ser imparcial. Mas ele não tem a obrigação, o dever de ser neutro. Ele tem que ter uma posição com relação ao mundo, com relação à vida, com relação aos valores que ele tutela. Ele tem necessariamente uma posição ideológica, uma posição subjetiva com relação às coisas. É claro que ele não pode deixar isso contaminar o processo. Mas se ele não fizer uma distinção entre as nuances que existem nos diversos casos que lhe são submetidos no dia a dia da jurisdição, ele será um juiz injusto. Injusto. Uma coisa é ser imparcial, outra coisa é ser neutro. O juiz precisa ser imparcial, mas não pode ser neutro. Até porque, todos lembram da doutrina do professor Miguel Reale, da teoria tridimensional do direito, em que ele diz que o direito é composto por fato, valor e norma. Mais tarde ele aprofundou mais essa ideia, dizendo que, na verdade, o direito é um modelo jurídico, a norma jurídica é um modelo em que há uma permanente tensão dialética, voltamos a Heráclito, entre um complexo axiológico, um complexo de valores e um complexo de fatos, que vão resultar numa determinada norma. Então, o juiz, que não é neutro, a cada momento precisa valorar os fatos e os valores para bem poder aplicar a norma. Então esse é o segundo ponto que eu gostaria de fazer com relação a esta construção que o juiz precisa ter permanentemente, ou precisa fazer com relação às coisas que o cercam. Terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é algo que eu mencionei alguns dias atrás em Foz do Iguaçu, num congresso da AMATA. Paulo Schmidt me deu a honra de acompanhar a minha fala, que também era, na verdade, uma reflexão em voz alta, na AMATA 9. É um encontro muito interessante, menor, mais reservado, para discutir problemas também na magistratura. E naquele momento eu disse a eles algo que o professor Dalmo de Abreu Dalari, o grande mestre das arcadas da direita da Universidade de São Paulo, um dia numa palestra apontou: existe uma diferença muito grande entre a magistratura europeia e a magistratura americana. Quando eu falo americana, é o novo mundo, o continente americano. A magistratura na Europa, por razões históricas, e aí não vai nenhum demérito para os colegas do velho mundo, sempre esteve ligada aos privilégios, ao antigo regime, ao ancien regime, como diziam os franceses, ao despotismo. Eram aristocratas, eram servidores do rei. Quando vieram as revoluções liberais, sobretudo a Revolução Francesa de 1789, eles, juntamente com a nobreza, perderam o poder, muitos foram executados, e até hoje os juízes na Europa, de certa maneira, são funcionários públicos categorizados, com prerrogativas, mas sujeitos rigidamente à direção de um conselho da magistratura, via de regra
integrada ou chefiada por parlamentares. Paulo e alguns magistrados, Paulo Schmidt, da Justiça do Trabalho, numa visita institucional, estivemos no Conselho e ficamos impressionados exatamente como o parlamento ditava as regras, tinha uma ingerência muito grande sobre a magistratura. Na Itália, isto acontece também em outros países europeus. Nas Américas, não. Depois das revoluções liberais, os juízes, sobretudo após o advento das constituições modernas, com a americana ou dos Estados Unidos à frente, em 1787, os juízes sempre estiveram ligados à liberdade, à proteção dos direitos fundamentais da pessoa, à garantia do texto magno. É por isso que no Novo Mundo, nas Américas, no Brasil, o poder judiciário é um poder de Estado. Os juízes são agentes políticos, porquanto são membros do poder. É por isso, e esse agora é o terceiro ponto e último da minha teorização, é por isso que nós, enquanto membros de poder, agentes políticos, precisamos ter uma posição com relação aos acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Não vou entrar em detalhes, porque certamente ao longo desse seminário esses aspectos serão profundamente discutidos. Eu sempre tive essa visão e me lembro que trabalhei muito na vida associativa. Eu acho que a vida associativa é fundamental para que a magistratura progrida, e pertenci à AMB como colaborador, depois como vice-presidente, e trabalhei na revisão constitucional, aquela que se fez com quórum mais simplificado 5 anos depois da promulgação da Carta Magna Cidadã de 1988. E eu defendia então a ideia exatamente essa, de que nós tínhamos que ter um modelo de magistratura, nós tínhamos que ter uma visão política do qual seria o nosso futuro, e evitarmos exatamente as lutas pontuais, as lutas no varejo, porque assim, acreditava eu, avançaríamos mais. Quando, muitos anos depois, por força do destino, assumi a presidência do CNJ, eu procurei, e agora já estou tentando finalizar, meu caro presidente, eu procurei implantar algumas dessas ideias que eu desenvolvi ao longo da minha vida de magistrado, que hoje já contam mais de 26 anos, e procurei, primeiramente, dar um outro foco, um outro viés ao Conselho Nacional da Magistratura. Aquele foco que está na Constituição. O CNJ é um órgão de planejamento estratégico do Poder Judiciário. Ele tem uma função correcional, disciplinar? Tem sim. Mas ela ocupa uma parte do espectro de atuação deste importante órgão. A corregedoria é importante, deve ser prestigiada, e hoje está nas excelentes mãos desse grande magistrado, João Otávio de Noronha. Mas não é só isso que faz o CNJ. O CNJ precisa ter exatamente esta visão do planejamento estratégico e esta destinação de aprovar medidas de caráter estruturante. E foi isso que eu procurei fazer ao longo de 2 anos, sobretudo com apoio absolutamente inestimável, de um lado das associações de magistrados, da AMB, da ANAMAF, da JUF, do outro lado dos presidentes dos tribunais, para os quais abria um canal de comunicação direto que não existia.
projetos mais importantes, antes de serem discutidos e aprovados perante o pleno do CNJ, passavam pela consulta dos associados da AMB e das demais associações nacionais de juízes. Era preciso que nós tivéssemos a visão da base. Era importante que nós não mais impuséssemos medidas de cima para baixo sem ouvir aqueles destinatários dessas ações e dessas medidas. E lutamos também para conferir a todos os juízes e juízas do Brasil melhores condições de trabalho de um lado e de outro lado também a recuperação de suas perdas salariais. E não há vergonha nenhuma nisso, porque o juiz e a juíza, no fundo, são trabalhadores como outros quaisquer e têm os seus vencimentos, que hoje de forma sofisticada são chamados de subsídios, corroídos pela inflação. O condomínio aumenta, o IPTU aumenta, a escola aumenta, a gasolina aumenta, o supermercado aumenta e o salário do juiz não aumenta. E reivindicar é feio? É antissocial isso? Absolutamente não. Para que nós possamos prestar um serviço digno, é preciso que tenhamos condições de trabalho dignas e vencimentos condizentes com o valor do serviço que prestamos para a sociedade brasileira. Já quero encerrando dizendo algumas coisas que fizemos do ponto de vista de ações estruturantes para a magistratura brasileira. Em primeiro lugar, retomamos o projeto do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Havia uma certa controvérsia sobre esta questão, porque a primeira orientação do nosso órgão era impor de forma coercitiva a todos os tribunais do país, a todos os juízes, um único modelo. A primeira coisa que fizemos foi reavaliarmos as datas e passarmos a dialogar com todos os usuários, tribunais, juízes das diversas categorias, advogados, defensores públicos e o próprio Ministério Público, que são os usuários, para que nos desse uma visão de como seria o ideal, modelo ideal desse processo judicial eletrônico. E hoje ele tem avançado e acho que será um importantíssimo fator de unificação da magistratura nacional. E dentro dessa visão que nós temos, é justamente a visão de uma magistratura una, uma magistratura que converse entre si, uma magistratura que possa definir o seu futuro. Nessa linha, implementamos também por resolução um Sistema Nacional de Videoconferência, um sistema de alienação judicial, um sistema eletrônico de execução das penas unificadas nacionalmente. São coisas que estão à discussão dos juízes e que pouco a pouco serão implementadas. Nós, sempre em parceria com as associações, com o João Ricardo especialmente, que aqui está, com as demais associações, baixamos resoluções para disciplinar e implementar a segurança dos magistrados, a saúde dos juízes, e creio que algo que foi extremamente necessário, e a AMB foi uma das lideranças importantes nesse processo de convencimento dos membros do CNJ, foi a resolução de valorização do primeiro grau. Me parece o primeiro grau sempre abandonado, lutando nas trincheiras mais remotas deste front judiciário, muitas vezes esquecido, e nós então procuramos corrigir, sobretudo a partir da equalização da força de trabalho da mão de obra. Esse foi um grande avanço.
Fizemos muita coisa também no sentido da democracia participativa. Como disse no começo, criamos mecanismos por resolução para que todos os juízes e juízas brasileiras pudessem participar da gestão de seus tribunais e pudessem também participar da elaboração das metas anuais. Terminamos algo extremamente importante para todos nós, estava sendo discutido há mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal, que é justamente o Estatuto Nacional da Magistratura, a antiga LOMAN. Nós, ao tomarmos posse, nos comprometemos a levar esse projeto a cabo. E ouvimos todas as associações, recebemos sugestões de magistrados de todo o país, depois de várias discussões presenciais no Supremo Tribunal Federal e, finalmente, com algumas sessões virtuais, terminamos este projeto, aprovamos, que contém cerca de 310 artigos, se não me engano. E eles cuidam, basicamente, do devido processo legal do magistrado. O juiz que garante o devido processo legal para os seus judicionados não tinha ainda, ao ser julgado, um devido processo legal. Isso está no nosso futuro estatuto. O estatuto cuida também, com mais detalhes, das atribuições do CNJ, porque os juízes estavam, de certa maneira, à mercê de normas regimentais do CNJ. No futuro, talvez essas normas possam ser cristalizadas num diploma jurídico que tem a hierarquia de uma lei complementar. Estabelecemos regras quanto à formação e o aperfeiçoamento dos magistrados, seus direitos e prerrogativas, também como já fizemos no CNJ, normas garantidoras da saúde e da segurança do magistrado, sobretudo aqueles que estão em situação de risco. Terminado esse trabalho, ele foi entregue para uma comissão de redação, chefiada pelo ministro Fux, integrado pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Luiz Fachin. Ambos, dois primeiros integrantes da magistratura, o primeiro da magistratura estadual, a ministra Rosa da Trabalhista, e o ministro Fachin, grande identidade também, com os nossos problemas, na medida em que sua esposa é uma desembargadora no Paraná, está em boas mãos. Esse projeto agora passará por uma análise do ponto de vista formal e redacional e oportunamente será encaminhado ao Congresso Nacional. Batalhamos pelo orçamento da magistratura como um todo, seja no geral, seja no particular, pelos reajustes de vencimentos, pelas vantagens que nos são devidas, também com João Ricardo, com Paulo Schmidt, à época presidente da Anamatra, o Germano hoje, o Xenec, à época, e hoje o Veloso, presidente da JUF, lutamos também pelo ATS. Esta é a nossa PEC 63. ATS é algo absolutamente mal compreendido pela sociedade, mas para nós é essencial, é fundamental. Nossa carreira é estruturada hierarquicamente, no sentido ascensional da palavra, e nós vivemos hoje uma distorção muito grande. Aqueles mais antigos na carreira, com 20, 30 anos de dedicação à judicatura, ganham a mesma coisa que um juiz de primeiro grau. Muitos são desestimulados a permanecer, saem precocemente, perdemos valores. É importante que nós recuperemos esse ATS adicional por tempo de serviço. Conversamos muito, João Ricardo, eu e outros integrantes da magistratura, das associações,
com as principais lideranças do Congresso Nacional, e essa matéria foi bem compreendida. Magistratura como carreira precisa recuperar, não se trata de algo novo, porque nós já tínhamos isso, eu mesmo como desembargador possuía isso e agora com os subsídios perdemos. Quero dizer, para finalizar agora definitivamente, como disse João Ricardo e os demais oradores que me precederam, que temos muito o que fazer, temos muitas lutas a enfrentar, mas só poderemos enfrentá-las se estivermos unidos e fortes e se soubermos fazer as escolhas corretas a partir de uma visão de mundo e de uma perspectiva política adequada. Comecei com os filósofos, termino com um filósofo contemporâneo, que é Jean-Paul Sartre. Sartre dizia: viver é escolher. Viver é equilibrar-se entre as escolhas que fazemos e as consequências que delas resultam. Oxalá, João Ricardo, façamos as escolhas corretas para o bem da magistratura brasileira. Muito obrigado.